Amados, eu confesso que este texto ou esta palavra não foi a palavra que imaginei pregar nesta noite, até porque estava debruçado sobre um outro tema ao longo dos dias, e imaginei que seria justamente aquilo. Porém, hoje, no final da tarde, geralmente é assim, quase uma hora antes da gente deixar a nossa casa e vir para a casa de Deus, o Espírito Santo nos leva a um outro rumo. Como a igreja pentecostal, a igreja Assembleia de Deus, não engessa jamais a ação do Espírito ou a pessoa do Espírito, então muitas vezes a gente tem que largar até mesmo o esboço de lado para falar aquilo que o Espírito tem a falar. Ora, amados, por vezes eu tentei fazer o contrário, até porque não é muito da minha natureza, né? Pegar o microfone e às vezes, enfim, sem um método devido, sem alguma coisa já preparada, previamente preparada, mas graças a Deus, ao longo da caminhada, o Espírito tem tratado muito isso comigo, e é por isso que sempre que vou ali debruçar sobre a palavra do Senhor, antes eu oro e digo assim: Senhor, qual é a porção que a tua noiva, que a tua igreja precisa para o dia de hoje? Qual é a porção? Qual é a porção da tua palavra? Qual é o pão que a igreja precisa se alimentar? Levando sempre em consideração que todos nós dependemos deste pão para sobreviver, todos nós. Do mesmo modo que o nosso estômago ou o nosso organismo físico depende do pão, e pão que eu falo é no sentido do alimento, não há possibilidade de se manter a vida sem a alimentação devida e correta, é incompatível com a vida. Quem é da área sabe um pouquinho do que eu estou dizendo. Do mesmo modo, do ponto de vista espiritual, a nossa alma depende sempre do alimento espiritual, e este alimento, ele é extraído a partir da palavra do Senhor, a partir desta Bíblia, esse livro sagrado, que não só contém a palavra de Deus, mas é a própria palavra do Senhor, é Deus falando conosco, é Deus se revelando a nós, é Deus, sim, comunicando conosco aquilo que precisava ser comunicado. Até porque ninguém conhece Deus na sua plenitude. Eu sempre falo isso, me torno cada vez mais repetitivo, mas sempre vale. Ninguém conhece Deus na sua plenitude ou na sua totalidade, jamais. Até porque, eu falo isso sempre, nós passaremos uma eternidade toda, e a eternidade é eternidade. Eternidade não está sujeita ao espaço ou ao tempo, jamais. A eternidade não tem fim, mas nós passaremos a eternidade conhecendo acerca de Deus, a respeito de Deus, e mesmo assim, Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, tão especial, tão tudo, que nós não esgotaremos o conhecimento a respeito de Deus, com relação a Deus. Este é o Deus da Decatalão, este é o Deus da minha vida, este é o Deus da tua vida, este é o Deus da tua família. É por isso que nós estamos aqui. Mas por meio da sua palavra, e também por meio da revelação áurea, ou mais alta, que foi justamente na pessoa de Jesus Cristo, nós conseguimos conhecer um pouquinho acerca de Deus, porque aquilo que Ele tinha de revelar, para que a gente pudesse acessar um pouquinho do que Ele é e do que Ele faz, Ele revelou. E Ele comunicou conosco. Por exemplo, quando se fala em amor, a gente só tem a noção do amor, do ponto de vista espiritual, a partir da própria essência de Deus. Quando se fala, por exemplo, em paz, o mundo lá fora acha que paz é ausência de guerra, por exemplo. E à luz da Bíblia, não, a paz de Deus não necessariamente é ausência de conflito, é ausência de guerra, é ausência de batalha.
Pelo contrário, a paz que vem de Deus não necessariamente é uma felicidade, por exemplo, que dura por um tempo ou circunstancial. Se o vento estiver a favor, a gente está feliz. Se o vento estiver contrário, a gente está triste. Não, pelo contrário, a paz que vem de Deus não depende de coisas externas, situações externas, para a gente sentir uma alegria profunda no íntimo da nossa alma. Só para se ter noção, isso é um pouquinho do Deus que nós servimos, porque essa paz faz parte da sua própria essência. Não há possibilidade de falar de Deus sem extrair dele o amor, a benignidade, a paz, a bondade. Não há possibilidade, porque isso faz parte da sua própria essência. E isso que é muito lindo. E eu vim nesta noite falar um pouquinho não somente do plano da salvação, até porque se a gente fosse aqui abordar o plano da salvação, a gente gastaria muito tempo para falar apenas do plano da salvação. Mas imagine comigo que o nosso sermão, a partir de hoje, se inicia a partir do momento que nós já passamos pela redenção, passamos sim pelo Calvário. Entenda comigo, quando o pecado entrou no mundo, está lá em Gênesis capítulo 3, nós infelizmente nos afastamos até mesmo da imagem de Deus, porque o pecado, não é que a gente perdeu tudo a partir do pecado de Gênesis 3, do primeiro casal, que se estendeu a todos os homens, não é isso. Mas de um certo modo, a imagem que tínhamos da parte de Deus, a semelhança e a imagem, a partir do pecado, começaram a se distorcer, a degenerar, e a gente foi se afastando da imagem do próprio Criador. Só que aí vem algo maravilhoso, que do mesmo modo que a gente perdeu, ou enquanto a gente perdeu a imagem de Deus, a partir do pecado, na cruz, a gente passou a ter condição de não somente ser salvo por Cristo, mas de também se parecer com Ele. Você não entendeu? Eu vou repetir. O que ocorreu na cruz há 2000 anos atrás, a obra vicária, expiatória, substitutiva, isto é, com suficiência para gerar para o homem a salvação, não fica apenas no que tange a salvação do homem, é mais do que isso. Porque a cruz, além de ter gerado a alternativa da salvação para o homem, ela também gerou a alternativa da gente voltar a se parecer com Cristo. Tudo bem, a gente se alegra em se parecer com o Pai. Quantas vezes eu já me alegrei, alguém dizer assim: olha, Pai Neto, como João Pedro, seu filho, se parece contigo. O pai abre aquele sorriso, né? Maravilhoso demais. O João, meu filho, se parecer comigo, isso é maravilhoso. O pai se alegra. Ou às vezes a menina também, alguém diz para a mãe: como a sua filha se parece com você. E a mãe abre aquele sorriso, porque é maravilhoso demais se parecer com o pai, se parecer com a mãe. Alguém chegou a dizer, um certo jovem adolescente: pastor, eu quero me parecer com o senhor do ponto de vista ministerial. Aquilo me alegrou demais, alegrou o meu coração. Mas o que eu estou dizendo é que na cruz foi gerado a condição de não somente ser salvo por Cristo, mas também de se parecer com Ele. Não é pouca coisa, porque uma coisa é você se parecer com o seu pai, que tem imperfeição, que, enfim, muitas vezes erra, muitas vezes falha, muitas vezes decepciona,
Quantas vezes eu já decepcionei, por exemplo, a minha esposa, os meus filhos. Por quê? Porque eu sou uma pessoa imperfeita, eu sou uma pessoa, enfim, que erro. Então, se parecer comigo, ok. Agora, outra coisa é se parecer com o Filho de Deus, um ser perfeito, um ser santo, um ser maravilhoso, que pisou nesta terra e não se viu nele nenhum erro, nenhuma falha, nenhuma transgressão, nenhuma imoralidade, nenhuma perversão, nenhum comportamento equivocado ou distorcido, ou muito menos degenerado. É maravilhoso demais se parecer com ele. Alguém vai dizer: eu não sabia, pastor, que a cruz também me deu a condição de não somente ser salvo, mas de me parecer com o Cristo da salvação. Então eu vim nessa noite para dizer que o segundo passo depois da salvação é se parecer com Cristo. Eu vou repetir isso aqui novamente. O segundo passo depois da salvação é se parecer com Cristo. Quer ver uma coisa? Deixa eu colocar na prática. Então vamos lá. Esposa, o seu marido que anda dando trabalho para você, inclusive o trabalho que ele gera dentro do seu matrimônio, tem tirado até mesmo a sua paz para dormir. Você nem tem conseguido deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir, porque ele está dando trabalho. Se eu disser que a cruz gerou a condição dele se parecer com Cristo, a minha pergunta é: você será uma esposa, se tornará uma esposa satisfeita, realizada, contente com este marido ou não? Ou vice-versa também. Se essa esposa está te dando dor de cabeça, não está no prumo, não está no jeito certo, o alinhamento não está acontecendo, mas se eu disser que a cruz gerou a condição ou a alternativa dela se parecer com Cristo, a minha pergunta é: o seu matrimônio será um matrimônio diferente, sim ou não? A situação da sua casa vai mudar, sim ou não? A atmosfera lá do seu lar vai mudar, sim ou não? Porque se parecer com o modelo imperfeito, até que vai, até que em parte pode ser que a gente copie apenas a parte positiva daquele ser imperfeito, mas eu não estou dizendo de se parecer com o ser imperfeito. Eu estou aqui dizendo que a cruz gerou a condição, a alternativa da gente se parecer com o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor dos exércitos. Então venha comigo. Tem uma coisa que nos identifica dos demais 8 bilhões de seres humanos que existem na Terra. Aproximadamente 8 bilhões de pessoas na Terra. Dentre 8 bilhões de pessoas, você mesmo, você, enfim, é único. Pode ser que você se chame Maria, e deve ter muitas Marias entre 8 bilhões de pessoas. Eu acredito que Cornélio nem tanto, deve ter uma meia dúzia entre 8 bilhões, né? Mas tem uma coisa que nos dá condição de ser único em meio a 8 bilhões de pessoas. E o que nos dá condição de entre 8 bilhões de pessoas a gente ser único, simples: as características que existem em mim não existe em mais ninguém entre 8 bilhões de pessoas. Não existe. Não é
somente, por exemplo, a polpa digital, a nossa digital, que nos diferencia dos 8 bilhões de pessoas. Não é só isso. Existe dentro de nós, ou existem dentro de nós, características que são próprias. Como eu disse, pode ser que tem N Marias, N Cornélios, mas eu tenho características que mais ninguém tem. Só eu, ou só você, tem entre 8 bilhões de pessoas. Alguém pode dizer, pastor, são as características físicas tão somente? Não. Só para se entender, ou só para clarificar a nossa compreensão do que está sendo pregado ou ensinado, escute isso. É possível que alguém, até um certo ponto, pense como você pensa, mas do mesmo modo que você pensa, só existe uma pessoa, você mesmo. É possível que alguém copie, por exemplo, algumas características de você, mas tem características que jamais poderão ser copiadas, porque são próprias. E é isso que dá a condição da gente ter identidade. Repita após mim: identidade. Eu só tenho a minha identidade porque entre 8 bilhões de pessoas, e eu não me refiro àquele papelzinho da identidade, onde tem ali o nome do pai, o nome da mãe, data de nascimento, enfim, não. Eu falo de características que só você tem entre 8 bilhões de pessoas. E é isso que dá condição de você ser único e ter uma única identidade. Ninguém mais tem a não ser você. E por que isso acontece? Porque você tem características que mais ninguém tem. O seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de falar, o seu modo de decidir, o seu modo até mesmo de, enfim, o modo de estilo de vida, ou estilo de vida, tudo isso são características que dão condição à sua identidade, ou que te caracteriza em meio a 8 bilhões de pessoas. Mas alguém pode perguntar: pastor, por que de falar tudo isso? Simples. Porque quando eu afirmo que a cruz gerou a oportunidade de também a gente se parecer com Cristo, é porque depois da salvação existe uma caminhada com Ele. Quem parou no ato da salvação e ficou ali, é possível que tenha uma vida infrutífera, improdutiva e esteja estagnado, porque no plano da salvação, a coisa começa no ato da salvação, mas depois a gente agora vai empreender uma caminhada com Cristo. E escute uma coisa: é durante a caminhada que eu terei a condição de me identificar com Cristo. Eu explico o que é identificar. É buscar ter a identidade que Ele tem. É buscar as características que só Ele possui. É extrair dele aquilo que só Ele, mais ninguém, só Jesus Cristo tem. E isso sabe como acontece? Ao longo da caminhada. Por isso que há uma diferença entre salvação e transformação. Repita após mim: salvação é diferente de transformação. A cruz não só gerou salvação, a cruz também gerou a condição de sermos transformados.
formados. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, que a gente vai se amoldando, palavras minhas, mas à medida que a gente contempla a glória do Senhor, à medida que a presença dele se manifesta, à medida que ele se revela, à medida que ele vai caminhando conosco, diz Paulo, que a gente vai de glória em glória. É de glória em glória. Porque Paulo está dizendo, lá na frente, Paulo está dizendo assim, de glória em glória, a cada etapa da nossa caminhada com o Senhor, a cada tempo que a gente vai caminhando com Ele, cada dia mais a gente vai se parecendo com Ele. E o porquê que a gente vai se parecendo com Ele? Porque quando a gente caminha com Ele e se permite a ser transformado por Ele, a velha natureza vai desaparecendo e a nova natureza vai surgindo. Vamos ao texto? Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, agora a gente adotou a verdade. Por isso que uma vez a gente irava e pecava, e hoje a gente não ira mais e peca. Por isso que antes a gente deixava que o sol se punha, o sol anteriormente se punha sobre a nossa ira, mas hoje a gente não dá mais lugar para o diabo. Pelo contrário, a gente faz diferente. Antes a gente furtava, roubava, mentia, e hoje a gente não faz mais. Pelo contrário, a gente faz tudo diferente daquilo que a antiga natureza fazia ou permitia que a gente fizesse. Por quê? Porque à medida que a gente nasceu de novo, João 3, à medida que a gente nasceu de novo, a gente não nasceu da natureza dos homens, mas a gente nasceu de uma nova natureza. A natureza que nós nascemos não foi uma natureza qualquer, foi a natureza que veio do alto. Olha o que Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Naquele momento, uma nova natureza nasceu. Mas a minha pergunta é: como é que essa nova natureza se expressa? É preciso ela se expressar. Porque à medida que fomos salvos, a natureza de Cristo foi implantada dentro de nós. À medida que a gente foi salvo, a essência de Cristo, a nova natureza, uma natureza que não veio da terra, mas veio do céu, foi colocada dentro de nós. A minha pergunta é: como é que ela se expressa? Como é que o mundo vai ver em nós esta nova natureza? Quais são as características que eu expresso para o mundo, para que o mundo entenda que eu nasci de novo? Por que Jesus no Sermão da Montanha diz assim, que nós temos a condição de ser sal e também temos a condição de ser luz? Porque nós temos características que o mundo não tem.
Nós exalamos o que o mundo não exala. Nós expressamos o que o mundo não expressa. Nós nos comportamos de maneira diferente da que o mundo se comporta. A nossa fala é diferente. O nosso jeito de portar é diferente. A nossa maneira de decidir precisa ser diferente. O nosso modo de pensar precisa ser diferente, deve ser diferente. Por quê? Porque uma nova natureza foi colocada em nós. Então venha comigo. Se você tem características da natureza, da velha natureza, que te diferencia de 8 bilhões de pessoas, eu afirmo dizendo que você tem a natureza de Cristo, que não só te coloca como único diante do Senhor, mas que dá condição de ser diferente do restante do mundo. Eu acho que a igreja não entendeu. À luz da Bíblia, o salvo em Cristo precisa mudar a sua maneira de viver, a sua maneira de comportar, a sua maneira de decidir, a sua maneira de falar. À luz da Bíblia, tudo que era antes não pode mais manifestar agora. Porque se tudo que era antes permanecer se manifestando como antes, possivelmente a natureza de Cristo dentro de você esteja invalidada, porque ela nunca foi e será insuficiente. Se ela existe dentro de nós, ela gera características próprias. Eu vim aqui nesta noite dizer o seguinte ponto: se o mundo não te vê como diferente, se a sua família ou a sua parentela não te vê com características que só você tem, e eu não me refiro ao velho homem, mas agora eu me refiro ao novo homem, porque é fácil demais eu dizer que sou crente, eu bater no peito e dizer eu sou pastor da Assembleia de Deus. Agora eu quero que o mundo testifique da natureza que há dentro de mim. Venha comigo para que você entenda. É fácil demais eu bater no peito e dizer que sou salvo. É fácil demais eu bater no peito e dizer que sou crente. É fácil demais eu bater no peito e dizer que sou membro desta casa. É fácil demais eu bater no peito e dizer que sou obreiro. É fácil demais eu bater no peito e dizer que eu sou um adorador. Duro é achar gente lá fora que testifica, que diz assim: eis aí um filho de Deus, eis aí uma filha de Deus, eis aí um homem lavado, redimido, purificado pelo sangue do Cordeiro. Eu preciso falar para a minha geração, eu preciso falar para a igreja presente e também para a igreja ausente, que chega até ela, que é preciso diferenciar dos demais. E o que nos diferencia nunca foi o talento, nunca foi o dom. O que nos diferencia, até porque Jesus disse acerca da diferença, e Paulo vai ressoar isso nas suas escritas: não é o talento, não é o dom, não é o ministério que diferencia o crente do restante do mundo, mas é a virtude que está dentro dele. Se não tiver caráter, repita após mim: para se parecer com Cristo, para se parecer com Cristo, é preciso ter o caráter de Cristo. Eu vou repetir para que a igreja repita e não durma não. Venha. Para se parecer com Cristo, é preciso ter o caráter de Cristo.
Eu sei que você é crente dessa igreja. Eu sei que há tempo você é crente. Eu sei que você vem da sua casa numa noite de terça-feira, e não é fácil sair depois de um dia de trabalho e vir à casa do Senhor. Eu sei que você se veste a caráter. É por isso que tome cuidado, senhores e senhoras. Não, e nunca foi características de vestimenta que revela caráter. Nunca foi e nunca será. Porque tem gente com características de vestimenta que não tem caráter, e muito menos o de Cristo. O que mostra que a gente é de Cristo, que a gente serve a Cristo, que Cristo é o Salvador da nossa vida e o Senhor da nossa alma, o que mostra que a gente de fato está caminhando para morar do céu, são as características que nós expressamos de dentro para fora. De dentro para fora. O que é isso, pastor? O meu modo de pensar precisa ser o de Cristo. O meu modo de agir precisa ser o de Cristo. O meu modo de sentir precisa ser de Cristo. O meu modo de decidir precisa ser o de Cristo. O meu modo de falar precisa ser o de Cristo. O meu modo de comportar precisa ser de Cristo. Porque só é de Cristo, só se parece com Cristo, só se identifica com Cristo quem tem o caráter. Será que você está entendendo? Fique de pé, porque o meu tempo se foi. Amados, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque a gente encontra nos altares pessoas que não têm o caráter de Cristo. E se não tem o caráter de Cristo, não pode ser considerado de Cristo. É tão assim que tem muitos salvos que são salvos, mas não tem o caráter de Cristo. Sabe por quê? Porque não se permite ser transformado. Porque a gente só vai se identificando. Identificação é se parecer. A gente só vai parecendo com Cristo à medida que a cada dia eu me permito ser transformado. Nós precisamos entender esta verdade. O Evangelho de Cristo não é só doutrinário, no que tange a um conjunto de ensinamentos, uma base doutrinária. É mais do que isso, é também a doutrina, mas existe o que a teologia chama de ortopraxia. O que é isso? Prática de vida. Há doutrinas que não geram um modo diferente de estilo de vida, porque o Evangelho é estilo de vida também. 2 Coríntios, leia aí por favor. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho. Refletindo como espelho. Refletindo a identidade, a imagem, as características de Cristo. A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Na Antioquia da Síria, pela primeira vez, os cristãos foram identificados como cristãos. Até aquele momento, eles eram chamados, eram identificados como o povo do caminho. A minha pergunta é: até quando eles foram identificados como o povo do caminho? E depois da Antioquia da Síria começaram a ser identificados como cristãos. A minha pergunta é: eles refletiam Cristo como? Como é que a sociedade daquele tempo disse assim: esse povo aqui é cristão?
Será mesmo? É porque o mundo lá fora vasculhou a doutrina e falou assim: eu vou vasculhar aqui a doutrina e para identificar quem é cristão. É óbvio que não. É porque a prática, o estilo de vida, o modo operandi, a linguagem, o jeito, a forma, o comportamento. Aí a sociedade falava assim: é cristão, ó. É cristão. É diferente. É diferente de fariseu. É diferente de saduceu. É diferente de gentios. É diferente. A gente percebe que é diferente. Sabe por quê? Porque quando a gente nasce de novo, essa natureza, ela se exterioriza por meio de características, até mesmo físicas. Sabia disso? Além de ser física, mas também um modo de pensar, de agir, de sentir e até mesmo de decidir passa a ser diferente. O que a sociedade... eu estava orando e o Espírito Santo falou assim: olha, meu filho, sabe como começa o avivamento? Tudo bem, a gente sabe que o avivamento começa a partir da doutrina, e doutrina não é usos e costumes, é doutrina da salvação, doutrina que inclui todo o plano da redenção. Uma hora a gente fala sobre doutrina. É a partir da doutrina? Sim, é a partir da doutrina, mas tem um ponto que a minha noiva precisa entender: o avivamento também se dá por meio do caráter. Por meio do caráter. Por quê? Porque não adianta falar que por meio da doutrina alguém é salvo, se aquele alguém não tem a sua vida transformada ao ponto de ser diferente de quem ele era antes e passou a ser depois. Então, para incendiar o mundo precisa olhar para a gente e dizer assim: eu quero copiar este povo, porque este povo é diferente. Você não entendeu. O avivamento também passa pelo caráter de Cristo. Enquanto o nosso caráter se expressar, a gente não aviva nem a esposa do lado, a gente não incendeia nem os nossos próprios filhos. Mas a partir do momento que o caráter de Cristo se manifesta, tem alguém entendendo a mensagem do Senhor? E por que você é conhecido como mal pagador? E por que você é conhecido como caloteiro? E por que você é conhecido como o marido que troca de esposas todo ano, como se troca vestimenta? Ou por que você é conhecido como o pior funcionário da empresa? Ou por que você é conhecido como o obreiro mais difícil da igreja? Por quê? Eu vim pregar isso, irmãos. E tem gente que não gosta, mas eu vim pregar a palavra do Senhor. A coisa só vai mudar na sua casa quando o caráter de Cristo se expressar. Porque o nosso caráter adâmico foi manchado pelo pecado, mas o caráter de Cristo jamais, ele é puro, ele é santo, ele é perfeito, ele nunca faz mal ou fez mal para ninguém. Eu creio que a gente chegou no novo tempo. Eu creio que a gente chegou numa nova etapa. E o novo tempo para Decatalão, a nova etapa para Decatalão, não se dará a partir da catedral nova, não, senhores. O novo tempo para Decatalão é que nós vamos voltar. Aliás, já temos, mas vamos ainda mais encontrar nos nossos altares caráter de Cristo, encontrar no meio dos músicos caráter de Cristo, encontrar em meio aos pregadores, ensinadores de escola bíblica dominical, professores, o caráter de Cristo, no meio dos profetas que se levantam na casa para profetizar, antes do dom, o caráter. Bendito seja. Tem alguém comigo entendendo a palavra do Senhor? Sabe o porquê do novo tempo? Sabe o porquê do avivamento que começou há algum tempo e ainda permanece entre nós? É porque nós queremos o caráter de Cristo nas nossas vidas. Pode glorificar o Senhor.
quero que você curve a sua cabeça. E à medida que você curva a sua cabeça, se há entre nós pessoas que querem se identificar com Cristo e se entregar por inteiro, porque ninguém que é dono de si mesmo pode dizer que expressa o caráter de Cristo. Até o dia que você se autogovernar, até o dia que você ser dono do seu próprio nariz e dizer assim: no que tange a vida espiritual, isso é pertinente ao Senhor, mas no que tange a minha vida pessoal e profissional é outra coisa, quem manda sou eu. Até o dia que você exercer o autogoverno, você jamais conseguirá expressar o caráter de Cristo. Eu quero que você hoje, neste exato momento, fale com o Senhor, e a palavra deva ser Espírito Santo. A partir de hoje, me ajude a expressar o caráter de Cristo. Se há alguém entre nós que quer se entregar para o Senhor e se parecer completamente com Ele, eu quero orar pela sua vida. Saia do teu lugar e vem aqui. Enquanto isso, você, meu irmão, já terminei. Eu quero que você peça a partir de hoje, ao acordar, durante o dia, antes de dormir, naquele devocional que você reserva para o Senhor, que a partir de hoje, antes de você pedir bênçãos, antes de você pedir pela restauração, antes de você pedir qualquer coisa, ore por você mesmo e diga: Senhor, eu quero ter o teu caráter. Porque quando a gente expressa o caráter de Cristo, tudo muda dentro de nós. E não somente dentro de nós, mas a partir daquilo que expressamos, exteriorizamos. E é isso que precisamos para vivermos o sobrenatural. É isso que precisamos para entrar na dimensão do Senhor. É necessário o caráter, porque a cruz que gerou a salvação nos deu também condição de parecer com Ele. Paulo diz, e eu termino: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pedro vai dizer lá ressoando o Antigo Testamento, ou reverberando o Antigo Testamento: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Aleluia. Eu vejo almas aqui se entregando para o Senhor. Alma, onde está a segunda alma? Venha, saia do teu lugar. Saia do teu lugar. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar para a cruz. Onde está a quinta alma para o Senhor? Saia do teu lugar. Vem à frente. Vem à frente. De joelhos eu imploro teu perdão. A sua graça joga minha alma no chão. Me ensina o valor da comunhão. Do beber do vinho e partilhar do pão. Senhor Jesus, aqui estão essas almas que ouviram a tua palavra e se rendem aos teus pés, reconhecendo que não há outro senão o Senhor, que pode salvar e transformar o homem. Delibere perdão sobre a vida deles, e que a partir de hoje eles possam se identificar a cada passo, a cada dia, a cada etapa da vida com o Senhor. Nós oramos como igreja, entendendo que por meio do teu Espírito eles terão condição de perseverar até o fim, porque aquele que persevera até o fim é que será salvo. Nós te louvamos e te agradecemos